Olá, bem-vindo a mais um programa de Rádio TV Web, o mais novo canal de comunicação da FASP-RJ. Hoje o nosso entrevistado é o endocrinologista Isadoro Fluminão. É isso mesmo, Isadoro Fluminão? Exatamente. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, Nira. É uma satisfação estar aqui com você. Tá ok. Hoje, chegando perto do dia 14 de novembro, que é o dia do Nacional Diabetes, Dia né? Mundial do Diabetes. Mundial do Diabetes, né? Qual a importância desse dia para a população? Bom, é o seguinte, Nira. A Organização Mundial da Saúde e a IDF, que é a International Diabetes Federation, ela organizou que o dia 14 de novembro fosse então um dia mundial do diabetes, para que nesse dia todos os esforços dos meios de comunicação se concentrassem em avisar as pessoas da prevenção do diabetes. Quer dizer, então, esse dia é um dia focado para nós conversarmos sobre prevenção. 14 de novembro. Aqui no Rio de Janeiro, no Brasil e em todos os lugares do mundo, nós temos um símbolo, que é o símbolo do azul. O Cristo Redentor será iluminado de azul no dia 14 de novembro e os principais prédios públicos que tenham relevância no símbolo das cidades são iluminados de azul com a finalidade de lembrar essa doença. Porque, Nira, o que acontece é o seguinte: hoje o diabetes é uma doença epidêmica, né? E muita gente não leva a sério, né? Muita gente não leva a sério e os nossos números são o seguinte: 50% dos diabéticos do mundo, não é só do Brasil, do mundo, não sabem que são diabéticos. 50% não sabem que são diabéticos. Dos 50% que sabem que são diabéticos, 50% deles não se tratam. Veja bem, 50% das pessoas que sabem que são não estão se tratando, tá? Então, uma das finalidades desse Dia Mundial dos Diabéticos é avisar também esses que já sabem que são diabéticos. Os médicos já disseram para ele uma vez: sua glicose está alta, e a pessoa apagou isso da mente, tá? Voltar a esse assunto, porque hoje em dia, com os nossos serviços públicos, tá? Nós nem sequer precisamos gastar dinheiro para cuidar do diabetes. Veja bem, podemos tratar gratuitamente, Nira, no posto de saúde do seu bairro. Aonde o diabético estiver, basta contactar o posto de saúde de onde mora e lá tem o Programa Nacional de Diabetes. É o ano todo? O ano todo, Nira, tá? E chegando lá, vai ser examinado pelo médico, confirmando o diagnóstico. Tem todos os principais remédios básicos gratuitos para o diabético. Tem também o aparelhinho de medir glicose, tá? Inclusive, eu tenho um aqui, um aparelhinho de medir glicose, também é gratuito pelo posto de saúde. E também as próprias fitinhas que vão ser usadas pelo diabético. Tudo gratuito. Então, hoje em dia, o que nós precisamos, e é o nosso foco de atenção, é que você que seja diabético, que esteja nos ouvindo, tenha consciência da necessidade de tratar-se. Nira, o diabético que fica sem tratamento traz grandes repercussões de complicações da sua saúde com o passar de alguns anos. Por exemplo, o diabético que não se trata, ele tem chances de ficar cego. E é uma cegueira irreversível. Não tem cura, né? Não tem cura, tá? Tem uma série de tratamentos com finalidade de diminuir a progressão da cegueira, porém, é uma ameaça à visão. Nós temos a insuficiência renal devido ao diabetes. Hoje em dia, o maior percentual dos pacientes que estão fazendo hemodiálise são diabéticos.
são diabéticas, tá? Então, o diabetes a longo prazo leva a uma falência renal, tá? A doença cardíaca. O diabético tem cerca de 200 a 300 vezes mais doenças do coração do que a pessoa que não é diabética. Então, esse conjunto de complicações, e sem deixar de esquecer uma importante, Neira, o problema da amputação da perna. A maior causa de amputação dos pés e das pernas é o diabetes, né? Então, nós temos amputação de perna, cegueira, doenças do coração, insuficiência renal, infarto, acidente vascular cerebral, tudo isso devido a um diabetes mal cuidado, que pode ser tratado o mais cedo possível, evitando esses riscos, né? Então, o Dia Mundial do Diabetes, e aproveitando, Mira, a sua entrevista de hoje, que eu acho que esse canal de comunicação é muito relevante, é trazer essa mensagem para o diabético, né? Muitas vezes tem um filho que pode levar essa mensagem para o pai, a esposa que avisa o marido, né? E a gente não deixa o diabetes escondido e com medo em nossa cabeça. Nós temos que tirar. É igual aquela ave que põe a cabeça embaixo da terra, que é a avestruz, né? Tirar a cabeça debaixo do buraco da terra, enxergar com lucidez o que está acontecendo com o organismo e procurar tratamento. E a prevenção é tão mais importante, né? A prevenção é importante, Nira, e hoje em dia não gastamos dinheiro. Não custa nada. Vai ao posto, vê se faz o teste, né? E se trata no posto mesmo. Se trata no posto de saúde. E aquele que tiver o plano de saúde, por exemplo, tá? Ele pode consultar o médico do seu plano de saúde, o seu médico particular. E também tem a medicação gratuita na farmácia. Pode ser nessas farmácias comuns, que as pessoas não sabem, né? Pode ser na farmácia aqui no Rio de Janeiro, eu posso dizer, né? A farmácia Pacheco, a farmácia Venância, a Droga Raia, elas fazem parte do programa da farmácia popular do governo federal. E os remédios para diabetes e hipertensão são 100% gratuitos e não faltam na farmácia, realmente estão lá disponíveis. Tem que ter a receita, né? Tem que ter a receita do médico. Né? Tem que ter a receita do médico e o remédio está lá. Doutor Isidoro, agora a partir de que idade a pessoa pode procurar fazer esse teste no posto de saúde? Bom, a pessoa pode ficar diabética em qualquer idade, sabe, Mira? Raramente, o que não acontece mesmo é a pessoa nascer diabética. Ninguém nasce diabético, tá? Nós temos um pico de incidência do diabetes por volta dos 4, 5 anos de idade. Depois temos um pico por volta de 9 anos de idade, que é o diabetes infanto-juvenil, o diabetes da criança. E depois nós temos um outro pico de diagnósticos, que é por volta dos 40, 50 anos de idade. Parece muito diabetes nessa faixa etária e já é o diabetes tipo 2, né? E o diabetes tipo 2, Nira, está muito ligado à obesidade. Mas não é qualquer obesidade, está ligada à obesidade de abdômen. Sabe aquela pessoa... Essa perigosa, né? Essa pessoa gordinha, barriguda. A pessoa barriguda, seja homem, seja mulher, tem mais risco ao diabetes tipo 2 do que a pessoa que não tem barriga. Então hoje, quando nós falamos de prevenção do diabetes, nós falamos que temos que prevenir antes a obesidade. Quer dizer, tomar cuidado com a criança, né? Essa criança que é a partir de 4 anos, como é que a mãe vai detectar? Pode saber se a criança tem ou não diabetes? Essa pergunta é boa, porque veja bem, tem que ser gordinha a criança? Não tem nada a ver. Não, é exatamente a diferença do diabetes tipo 1 e do diabetes tipo 2, são duas doenças diferentes que têm em comum a glicose elevada no sangue. Mas no diabetes infanto-juvenil, diabetes da criança e do jovem, Mira, a gente não tem prevenção. Ou seja, não tem como evitar que ela se torne diabética. Eu não posso falar que ela, se for mais magra ou mais gorda, se fizer exercício, menos exercício, se comer açúcar ou se não comer açúcar, vai evitar de uma criança ficar diabética. A criança diabética, ela tem um start, um início genético pré-determinado.
Ou seja, está escrito nas estrelas que ela vai ficar diabética, está escrito na genética. Porém, Nira, no diabetes tipo 2 é diferente. No diabetes tipo 2 está ligado à obesidade, e se nós evitarmos aquela barriga, nós estamos evitando a doença. E está me perguntando, como saber? No diabetes da criança, tá? A mãe logo percebe, porque a criança tem muita sede, muita fome, emagrecimento e sonolência. Emagrece a criança. Emagrece. A criança, assim, de repente, a criança começa a perder 2, 3 quilos, ela começa a ficar com muita sede, ela começa a urinar demais, qualquer mãe já percebe que tem alguma coisa errada ali, vai no médico, já testa a glicose está alta. Né? E é praticamente, Nira, a única doença que acontece na criança que tem essa característica de emagrecimento, muita sede e muita fome. E muita urina. Já no diabetes tipo 2, que é o do gordinho, praticamente não tem sintomas. Ou seja, a pessoa fica diabética, não sente nada, não tem cansaço, não tem... Essa é perigosa, né? Essa é perigosa porque ela fica invisível, né? Então a única maneira de sabermos é ir no laboratório dosar o sangue. Dosa a glicose de jejum e o normal, Mira, é até 99. Isso que eu ia perguntar, qual o nível de glicose, né, considerado normal para adulto e criança? Para adultos e crianças, tá? A pessoa vai no laboratório com 12 horas de jejum e dosa a glicose. Até 99 é normal. Acima de 99, ela pode já estar diabética ou estar começando o diabetes, que nós chamamos de pré-diabetes, tá? E na dúvida, nós temos a curva glicêmica, que são 2 dosagens, que é a seguinte, Nira: 12 horas de jejum, colhe seu exame de sangue, mede, por exemplo, deu 99, tá no máximo do normal. Mas a pessoa tem pai diabético, tem mãe diabética. Então, hereditário. Hereditário, tem uma característica hereditária. Então a pessoa faz uma segunda dosagem 2 horas após beber um copo de água com açúcar, na quantidade de 75 gramas de açúcar em 250 ml de água. Que eles dão no laboratório. Que eles dão no laboratório. Você mesmo já tomou. Já. Já tomou. Então mistura aquela água com açúcar pré-determinada, bebe, fica no laboratório 2 horas sentado, esperando. Não pode sair para ir para o shopping nem andar. Repouso, daí sentado no computador, lendo no laboratório. 2 horas depois de tomar esse copo de água com açúcar, uma nova dosagem. Aí nós comparamos a glicemia de jejum com a de 2 horas após o copo de água com açúcar. A de 2 horas com copo de água com açúcar pode chegar até 139. Estaria na faixa normal, não é diabético. Se chegar a 140, 141, 150, 160, 170, é pré-diabetes. Se chegar até 199, chegou a 200, é diabético. Então, nós temos 3 estágios. Temos a pessoa normal, temos a pessoa pré-diabética e nós temos a pessoa completamente diabética. Agora, a considerada pré-diabética pode voltar a ser normal? Pois é. Aí que, inclusive, isso é um pouco controverso, os próprios especialistas debatem um pouco esse assunto, mas eu acho que tem uma certa lucidez nessa explicação. Alguns especialistas acham que pré-diabetes não existe. É mais ou menos, isso eu já ouvi falar também. É mais ou menos o seguinte: existe uma pessoa quase honesta? Não tem. É uma pessoa quase grávida? Também não tem. Então, ou é ou não é. Quer dizer, mas na questão do pré-diabetes, seria o seguinte: na fase do pré, teríamos uma possibilidade de reverter o quadro. Já na fase de diabetes franco, a reversão se torna mais difícil, mais improvável. Então, aquela pessoa que está na classe do pré-diabetes, ela pode sim ainda reverter o quadro e deixar de ser diabética. Agora a pergunta, Nira, como é que faz isso? Se você for obeso, muito fácil. Emagrece que o diabetes desaparece. Através de exercícios, alimentação, né? Exatamente.
E temos um recurso hoje, Nira, que nós E se for magro? Se for magro, aí essa pergunta foi bem boa. Se for magro, a coisa fica mais apertada, porque o magro já não pode emagrecer, quer dizer, tem menos chance de reverter o diabetes. O diabetes tipo 2 no magro é mais difícil de ser tratado do que o diabetes tipo 2 no obeso, dentro dessa visão de reversibilidade. Mas é bem verdade que tratar o diabetes no conjunto da obesidade é mais difícil. Agora, quais os tipos de alimentação, né, recomendados para o paciente com diabetes? Ó, eu acho que a alimentação mais importante, tá, é nós focarmos numa alimentação saudável, né? A pessoa sendo diabética, Nira, tá? Você tem uma mãe diabética? Tem, uma mãe diabética. Mãe diabética. Já temos um problema aqui em casa, né? E eu vou te contar uma coisa. Eu sou diabético. Olha, um médico. Um médico que é diabético, não. Não é por isso que um nutricionista, nutrólogo, né? O senhor também é nutrólogo, né? Eu sou endocrinologista, cardiologista e diabético. E todo diabético também é um nutrólogo. E o que acontece? O meu diabetes é um diabetes genético. O meu pai é diabético tipo 1, filho não tem como também. escapar, né? Eu tenho uma irmã médica que também é diabética tipo 1 e eu também sou diabético. Eu nem sou gordo, eu sou peso normal. Né? Então, meu diabetes tipo 1 é aquele que está geneticamente determinado, nem o médico conseguiu escapar. Agora, você está me perguntando qual é a dieta. A dieta tem que ser focada na pessoa. Mas o que faz mal são os carboidratos de absorção rápida. Por exemplo, entre tomar um suco de fruta e comer a fruta, é melhor comer a fruta. Qual a diferença? Muito simples. Quando a pessoa toma um suco de laranja, dentro de um copo tem 3, 4 laranjas. A pessoa engole aquilo de uma vez só, dentro de 5 minutos, aquela frutose toda de 3, 4 laranjas está no sangue. O corpo tem que lançar uma insulina rápida para rebater essa entrada súbita de frutose. Se a pessoa comer as mesmas 3 laranjas na forma de mastigar, tá? com a casca, o bagaço, essas coisas, o que acontece? Aquela mesma laranja demora meia hora, 1 hora para ser absorvida. A resposta insulínica para rebater esta hiperglicemia devido à frutose é mais suave, fazendo então que a glicemia pós-refeição seja mais baixa. Ou seja, então em síntese, evitar os carboidratos de absorção rápida e preferir os carboidratos de absorção lenta. Outro exemplo, entre o arroz integral e o arroz parbolizado comum. O arroz integral, ele tem fibra, ele é mais pesado, ele tem uma digestão mais lenta, é melhor para o diabético. O arroz molinho, sem casca, parbolizado, esse que nós gostamos de comer diariamente, é o mais comum, tá? Esse tem uma absorção mais rápida, aumenta a glicemia do diabético, piorando o controle. Dizem que arroz é péssimo, né? Pois é, o arroz sobe muita glicose, o macarrão sobe muita glicose. E o pão? O pão sobe muita glicose. Os derivados do trigo, os derivados do aipim, da mandioca. Aipim também faz mal? Faz mal. Não é que faça mal, ela tem carboidrato concentrado. O aipim tem mais carboidrato que o trigo. Tá? A farofa brasileira, então, aumenta muito a glicemia do diabético. Fubá também? Fubá. Os derivados do milho são muito calóricos, tá? O arroz também, conforme estávamos falando. Agora, quer ver um alimento que se dizem mal, mas não é? A batata inglesa. A batata inglesa é boa para o diabético, tá? Por quê? A cada 100 gramas de batata inglesa, nós temos 19% de carboidrato. Para cada 100 gramas de arroz, nós temos 80% de carboidrato. 80 contra 16. Então, é melhor no prato do diabético ter batatas do que ter arroz.
do que ter macarrão, do que ter trigo, do que ter fubá. Agora, vamos pensar no conjunto. Batata frita não vale. É claro. Por quê? Tem a carga de gordura. Agora, a batata cozida é a melhor maneira. Ela combina com todos os pratos, carne vermelha, carne branca. Se pode fazer derivados, purê de batata, essas coisas, tá? E tem baixo carboidrato. E a batata doce também, né? A batata doce moda, né? Tem moda. E a batata doce, que tem 26% de carboidrato, tem menos que o arroz, tem menos que o macarrão, e tem menos que o pão. Então, antes a batata doce do que o macarrão, do que o arroz. E a tapioca? A tapioca, ela é uma fécula... São as alimentações que estão na moda agora, né? Tapioca, batata doce. Batata doce, ela é uma fécula do trigo, da mandioca, diminui do aipim, diminui, né? O diabetes? Não diminui, mas sobe menos, porque tem menos carboidrato. Essa é a visão, né? Tem menos carboidrato. Isso aqui tá melhor do que o Globo Repórter. Agora, pergunta, tem algum remédio, algum alimento que baixa a glicose, Neira? Não tem. Não tem nenhum que baixa. Baixar não baixa. Agora tem uns que sobem menos. Por exemplo, quem quase não sobe a glicemia? Verduras, verduras, legumes sobe pouco. Cenoura, jiló, berinjela, tomate, quase não sobe a glicemia. O diabético pode usar bastante dessa alimentação, tá? Dentre as frutas, né? Nós gostamos muito de fruta. A banana é uma das mais doces, tem 25% de carboidrato. E a melhor fruta para o diabético é o melão, que tem 4,5% de carboidrato. A banana tem 25% de carboidrato. O melão, 4,5%. Então você pode comer muito mais melão e sobe menos a sua glicose. Já uma banana sobe bastante a sua glicose. Mas o diabético pode comer banana? Pode. O diabético pode comer tudo, mas com a seguinte visão. Por exemplo, tá aquela banana doce, aquela banana grande, a glicose, a pessoa é diabética, então faz o seguinte, come metade da banana de manhã, a outra metade de noite. Temos que fracionar a alimentação. Assim, a cada alimentação se sobrecarrega menos o sangue com o excesso de carboidrato das frutas. Então o diabetes está relacionado aos hábitos, né, de vida, né? Muitos hábitos de vida. Alimentares da pessoa, né? Agora, o cigarro e o álcool, eles contribuem para o aumento do diabetes? Não, né? O cigarro não aumenta a incidência do diabetes. O cigarro é um veneno, não preciso nem falar aqui que nós conhecemos. Mas especificamente eu queria falar da bebida. Tá? As coisas estão se encaminhando dentro do mundo científico, tá? Que a cerveja tem se tornado um grande vilão, tá? E é exatamente a bebida preferida de nós aqui, brasileiros. Pois né? Terra tropical, país tropical. Por quê? Mas vamos entender o porquê. Porque a cerveja é, das bebidas alcoólicas, a única que se bebe grande volume. Quer dizer, geralmente no final de semana a pessoa toma 5, 6, 7 garrafas, latas de... Não são copos, são garrafas. Garrafas, entendeu? Enquanto, por exemplo, o vinho, ninguém toma o vinho, se toma 1, 2 taças, é a média. Mas a cerveja se mede em grande volume, se bebe em grande volume. Tanto é que é verdade que a cerveja causa adiposidade visceral. Olha, esses homens barrigudos que se vê por aí, mulheres também, estão muito correlacionados à cerveja. E conforme eu havia dito no começo, Nira, a obesidade visceral atrai o diabetes. Então, há uma correlação entre a pessoa que toma muito cerveja, fica barriguda, aumenta a chance do diabetes. Porque a cerveja é a bebida que mais aumenta a adiposidade visceral, dentre todas. Mas se bebesse um copo, 2 já... A quantidade é irrelevante. Mas você sabe, Neira, que eu estive vendo há uns 2 meses atrás um perfil de consumo de cerveja na Alemanha, que é o país da cerveja. Tá?
O alemão está consumindo, o consumo per capita de cerveja da Alemanha está caindo. Na Alemanha, eles estão consumindo menos cerveja. E na Alemanha, o consumo do per capita do vinho está subindo. Ó, na terra da cerveja eles estão consumindo menos, tá? Então, se aplica também a questão do diabetes, né? Tanto é que o diabético pode fazer a prova, faz um teste de glicemia, toma 2 copos de cerveja e faz outro teste depois. A glicose, sobe. Dentro da cerveja tem cevada e dentro da cerveja, Nira, também tem carboidrato. Aumenta a glicemia. Aumenta, né? Tá? Isso acontece também com refrigerante? O refrigerante diet pode ser ingerido à vontade, tá? Não há restrição. Olha, inclusive... Mas anda uma onda aí, uns boatos que o diet faz mal também. Não faz mal e ainda vou explicar. O refrigerante diet pode ser usado por mulher grávida, pode ser usado por crianças sem efeitos colaterais. Pode tomar com segurança, 0 caloria. O diabético que usa insulina pode tomar os refrigerantes diet, que não faz qualquer mal no que tange ao diabetes, tá? As questões de gastrite e essas coisas são outras coisas. Mas dentro do foco do diabetes, pode e deve preferir bebidas diet. O obeso também preferir bebidas diet. Mas se não tomar também é melhor? Eu não, olha, tudo bem, então tomar água pura. De vez em quando, Tomar água pura, que é a melhor coisa, o água de coco, mas o mundo tá aí, né? Quer dizer, então eu não vejo nenhum motivo. Vamos participar, né? Não vejo nenhuma restrição que eu vou condenar o refrigerante diet. Mas o que você trouxe aqui é uma questão que é até bom explicar, porque hoje houve um mal entendido na informação da comunicação, de que o adoçante traria aumento de peso, né? Então eu vou explicar isso, porque eu já expliquei em outras entrevistas, e é para a gente informar, complementar e mostrar o que aconteceu. Foi uma pesquisa em animais, em ratos, e que o pesquisador fez o seguinte: ele pegou 2 grupos de ratos, tá? Um tomava o iogurte com açúcar e o outro tomava o iogurte com adoçante, tá? E o ratinho que tomava o iogurte com adoçante ganhou mais peso do que o ratinho que tomava o iogurte com açúcar, né? Então, os próprios pesquisadores e nós médicos ficamos um pouco perplexos com as questões, lógico, com esse resultado, esse artigo científico que saiu com ratos. Mas nós temos que entender e interpretar isso, né? Primeira coisa, rato se alimenta diferente de ser humano, né? Porque o ratinho, e como os animais, eles comem o necessário. Eles não são como nós, que comemos por prazer e mais do que o necessário. Então, o raciocínio é o seguinte: o ratinho que bebeu e comeu o iogurte com adoçante, o cérebro dele percebeu que tinha menos caloria e, por causa disso, bebeu mais iogurte do que o ratinho que tomou com açúcar, tomou o iogurte com açúcar. Ou seja, aquele que usou adoçante consumiu mais iogurte do que aquele que tomou, do que o ratinho que comeu o iogurte com açúcar. Então essa foi a explicação, tá? Mas essa explicação com ratos não se aplica a nós, tá? Porque nós comemos de maneira diferente. Então, de tal maneira que adoçante não engorda. Podemos continuar usando adoçante, o obeso deve usar o adoçante do que o açúcar, o diabético deve usar o adoçante do que o açúcar, e deixa essa pesquisa para lá que saiu do Ratinhos, e aí os meios de comunicação, elas traduziram a pesquisa do rato como se também se aplicasse no ser humano. E não, nós somos diferentes. O nosso jeito de se alimentar é diferente. Então, os adoçantes são seguros
e pode ser usados e deve ser usados para os diabéticos e obesos e não ganham peso não. Agora, doutor, com relação do diabetes com fator emocional, a pessoa pode atingir um pico mais elevado? Você sabe que o estresse aumenta os níveis de adrenalina e aumenta os níveis de cortisol. Então você talvez seja testemunha com a sua mãe, eu não sei, mas eu sou testemunha com meus pacientes. Realmente, quando um diabético entra numa fase de estresse, a glicemia sobe. Passa a fase de estresse, a glicemia normaliza. É verdade, isso acontece, né? Mas quer dizer que a pessoa, mesmo tendo sendo pré-diabético, né? A pessoa pode se tornar um diabético? Pode. Com esses picos? O diabetes é uma doença geneticamente determinada, mas o estresse pode ser o gatilho para começar a doença. Né? Quer dizer, essa questão do gatilho, né? Um estresse é um gatilho, né? Então a pessoa já é diabética pré-determinada, com uma tendência, tem um período de estresse, a doença começa. Se não fosse aquele período de estresse, talvez acontecesse no outro período de estresse, porque quem não tem estresse nessa vida, né, Neira? Né? Agora, nós temos que lidar com isso. Quer dizer, agora a outra pergunta que deve ser continuidade da sua: existe diabetes emocional? Não existe. Não existe. Diabetes emocional não existe, tá? Ah, doutor, é porque a minha glicose só sobe quando eu estou nervosa. Não é diabetes emocional. Ela é diabética comum, mas... Pré-diabética, né? Pré-diabética ou diabética inteira, franca diabética. Aí sobe. Mas no período de nervosismo aparece mais. Aí a pessoa entra numa fase boa, a glicose normaliza e parece que o diabetes some, mas tá lá. A pessoa tem que ficar atenta. Então, diabetes emocional não existe. A emoção piora um diabetes pré-existente, mas não que ela exista por causa da emoção. Agora, ficar muito tempo sem comer, o senhor é a favor de que o paciente coma de 3 em 3 horas? É um mito? Não, isso é muito verdade. Isso faz parte da educação alimentar, né? Tanto no que se refere ao controle do peso, tanto que se refere no controle do diabetes, quanto se refere a economizar a insulina, tá? Quando a pessoa come várias vezes pequenas refeições, ela tem menos sobrecarga insulínica. Quando a pessoa come poucas vezes, mas come grande quantidade, tem mais sobrecarga insulínica nesse tipo de refeição. Faz mal para a saúde comer 1 ou 2 vezes ao dia grandes quantidades, faz mal. É muito mais saudável fracionar a refeição em várias pequenas refeições. Ok, doutor Isidoro, chegamos ao final do programa. O senhor gostaria de falar dar alguma mensagem para as pessoas e alertar para o dia 14 de novembro? Eu acho que nós temos dia 14 de novembro com esta mensagem, né? Você que é diabético e não se trata, comece a se tratar. Você que já é diabético e já se trata, mantenha o seu controle, né? E você que tem parentes diabéticos, você não é, mas você já sabe que tem parentes, irmãos, primos diabéticos, não engorde, porque a obesidade é o principal fator de risco para o diabetes. Evitando a obesidade, nós podemos verdadeiramente diminuir o risco do diabetes acontecer em você. Ok, obrigada. Obrigado, Neira, por estar aqui no seu programa e me convide mais vezes, eu quero voltar. Tá ok, com outro tema, se eu preferir também. Tá bom, obrigada. Obrigado também.